Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje vamos continuar com a nossa série sobre dinossauros da eletrônica, que estudamos eletrônica antiga, circuitos e componentes que não existem mais ou se existem numa quantidade bem menor do que na época que eles eram populares. E hoje a gente vai estudar um circuito que foi bastante usado nos rádios de FM, que era o detetor de relação. Lembrando que o detetor ou demodulador é um circuito do rádio que separa o sinal de áudio do sinal de FI, elimina o sinal de FI ficando apenas com o sinal de áudio. E um tipo de detetor ou demodulador muito usado nos rádios FM era o detetor de relação. Então o detetor de relação era formado basicamente por uma bobina ou duas bobinas, uma ligada na outra. Quando era uma bobina só, uma bobina com 3 enrolamentos, um primário, um secundário com tomada central, um terceiro enrolamento. Essa bobina era sintonizada, não necessariamente por capacitor variável, por trimmer. Normalmente o núcleo da bobina que era ajustado e os capacitores fixos. 2 diodos de germânio, um virado em cada direção. Agora, não importa muito se o diodo de cima está com o anodo para o lado esquerdo ou de baixo com o anodo para o lado direito. O importante é ser um em cada direção. 2 capacitores em série, 2 resistores em série. Esses 2 resistores aqui, no caso, estão ligados ao terra. E o sinal de áudio é tirado no meio desses 2 capacitores. Mas pode ser o contrário. Pode ser que o terra esteja ligado no meio dos 2 capacitores e o áudio seja retirado aqui dos resistores. Dá absolutamente na mesma. E entre o conjunto todo, nós temos um capacitor eletrolítico aqui de um valor razoável, 5, 10 microfarads, 4,7, depende do aparelho. E aqui, como eu falei, desse ponto é retirado o sinal de áudio. Poderia ser desse daqui também, tá? Pessoal, antes de eu explicar o funcionamento do detetor de relação, se você está aqui pela primeira vez no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, para que você seja informado sobre novos vídeos e as lives que fazemos todas as sextas-feiras, às 19 horas. Adquiram os nossos cursos nas nossas lojas virtuais, nas descrições aí dos vídeos nossos, na descrição desse vídeo tem também, porque afinal de contas, o Luiz Carlos Burgos, ele não é só YouTube, ele é professor de eletrônica também, então ele paga suas contas e ele faz os seus cursos, tá pessoal, para vocês poderem estudar e se aperfeiçoar na eletrônica. Aproveitem os nossos cursos aí nas nossas lojas virtuais, a gente tem muitos cursos na área da eletrônica. Também fazemos cursos presenciais, em conjunto com a Esquema Fácil, tem os telefones deles aí na descrição do vídeo, para que vocês entrem em contato, se inscrevam nos nossos cursos presenciais, lá no laboratório, lá junto com o pessoal da Esquema Fácil. Tá bom? Então agora nós vamos falar a respeito do detetor de relação. Bom, o detetor de relação basicamente é um circuito que vai transformar as variações de frequência do sinal de FI. O sinal de FI e de FM é 10.7 MHz, mas com a modulação ele fica acima e abaixo de 10,7 de acordo com o sinal de áudio. A velocidade com que a frequência central é desviada determina a frequência do som que vai sair no alto-falante. E o desvio de frequência determina a intensidade do som. Por exemplo, um som mais forte vai desviar mais a frequência. Um som mais fraco vai desviar menos a frequência. Vou dar um exemplo numérico. A frequência é 10.7, a frequência central. Um som fraco vai fazer a frequência aumentar para 10.71 e diminuir para 10.69. Um som mais forte vai fazer a frequência ir para 10.8, 10.6. E assim por diante. Conforme a intensidade, tem a variação de frequência. E a velocidade com que a frequência desvia determina a frequência do som. Então o detetor de relação transforma as variações de frequência em variações de amplitude, que é o sinal de áudio. Tá? Então nós temos aqui uma... Bom, em primeiro lugar, deixa eu esclarecer para vocês o seguinte. No secundário do transformador, ou dessa bobina de FI, que é a última, nós temos aqui o sinal de FI, ou as frequências, né? Frequência acima e abaixo do FI. Quando o terminal de cima está positivo e o terminal de baixo negativo, os 2 diodos vão conduzir ao mesmo tempo. Esse diodo de cima e o diodo de baixo. Eles conduzindo, eles vão carregar esse capacitor com a soma dos 2 diodos e vão carregar, cada um vai carregar um capacitor desse. Então a tensão que vai aparecer nesse ponto depende da diferença de potencial entre esse ponto aqui e esse.
Como esse ponto aqui é fixo, porque aqui tem dois resistores, não importa a tensão que eu tenha nesses terminais. Como são resistores iguais, a queda de tensão vai ser igual. Por exemplo, se eu tiver 12 volts de ponta a ponta, eu tenho 6 volts em cada um. Não importa. Se eu tiver 8 volts, eu tenho 4 para cada um. Se eu tiver 10 volts, eu tenho 5 para cada um. Agora, a carga do capacitor vai depender de qual dos dois diodos vai conduzir mais do que o outro. Um dos diodos vai conduzir mais do que o outro. Por quê? Na frequência central, esse terceiro enrolamento aqui, na hora que vem a frequência, o sinal de FI aqui no primário, ele vai induzir aqui nesse enrolamento uma tensão e ela vai somar vetorialmente com a tensão induzida em cada metade deste secundário. É uma soma vetorial. Então a tensão desse enrolamento vai se somar com essa metade e com a outra metade. Quando a frequência for exatamente 10.7 MHz, a tensão induzida aqui vai somar igualzinha com as duas metades. Então a tensão nesse ponto vai ser exatamente igual a este ponto. Na hora que os diodos conduzirem, eles vão conduzir por igual. Eles conduzindo por igual, eles vão carregar por igual esses dois capacitores. Aí os capacitores vão ficar com a tensão exatamente igual. Por exemplo, se daqui para cá, na hora que os diodos conduzirem, eu tiver, por exemplo, 10 volts, cada capacitor fica com 5. Aqui cada resistor fica com 5. Aqui no meio eu vou ter, por exemplo, se aqui eu tenho 10 volts, aqui eu tenho 5. Se aqui eu tenho 10 volts, aqui eu tenho 5. 5 daqui para cá, a tensão aqui é 5, aqui é 5, não há diferença de potencial, não há sinal de áudio. Então como é que é mesmo? Quando a frequência estiver exatamente 10.7, não há sinal de áudio. Porque a tensão neste ponto vai ser exatamente a tensão nesse outro ponto. Tem diferença de potencial? Não tem diferença de potencial, não tem áudio. Agora, e quando a frequência ficar maior do que 10.7? Aí a tensão induzida nessa bobina vai somar diferente em cada enrolamento. Nesse enrolamento aqui eu vou ter maior tensão do que nesse. Então quer dizer que na hora que os diodos conduzirem, esse diodo aqui vai carregar esse capacitor com maior tensão. Esse diodo vai conduzir menos. Esse aqui vai conduzir mais, esse aqui vai conduzir menos. Então esse capacitor fica com a tensão maior e esse capacitor fica com a tensão menor. Os resistores continuam exatamente com a mesma tensão, que é a mesma que tem nesse capacitor. Por exemplo, se esse diodo conduz mais que esse, quando a frequência é maior do que a 10.7, por exemplo 10.8, esse diodo conduz mais que esse. Aí ele vai carregar esse capacitor aqui diferente desse, né? Porque esse diodo conduz bastante, carrega muito esse capacitor. Esse diodo conduz pouco, carrega pouco esse capacitor. Vamos supor que o total é 10 volts. Não é mais 5 e 5. Vamos supor que é 8 e 2. Como é que é mesmo? 8 e 2. Aqui é 5 e 5. Olha, então quer dizer que se a gente analisar em valores totais, aqui eu tenho 10 no total. Aqui é 5. Metade. Aqui já não é metade. Aqui é 8, aqui é 2. Então quer dizer que aqui é 2, aqui é 5. Então quer dizer que aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 2. Então quer dizer que esse ponto é 2, esse aqui é 5. Então nesse ponto é 3 volts menor do que esse. 3 volts negativo em relação a esse. Então a tensão aqui vai para 3 volts negativos. Agora vamos supor que a frequência diminuiu. A frequência diminuiu. Agora a soma vetorial vai dar mais tensão aqui do que aqui. Agora esse diodo conduz mais e esse conduz menos. Vamos supor que agora esse diodo aqui, quando ele conduz, carrega esse capacitor aqui com 8 e esse aqui com 2. Aqui vai ser 5 de novo, né? Porque é resistor. Então aqui vai ser sempre 5. Vamos supor que agora é 8. Agora eu tenho 5 aqui e 8 aqui. Então quer dizer que aqui é 3 volts mais positivo do que aqui. Então aqui é 3 volts positivo. Antes era 3 volts negativo. Então quer dizer que nesse ponto a tensão passou de menos 3 para mais 3. Então, tensão variando de positivo para negativo, ou de negativo para positivo, é o sinal de áudio de volta. Tá? Pessoal, para vocês entenderem melhor esse circuito, eu fiz um protótipo desse circuito no simulador, no Multisim. Aí vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. Vamos lá, pessoal. Multisim. Aqui está o circuito equivalente àquele que estava no exemplo anterior. Então, observem que cada bateria dessa representa metade do secundário do transformador e a sua tensão induzida. Aqui é aquela bobininha, né, que vai somar com as tensões
vetorialmente com as tensões de cada metade do secundário. Aqui os diodos, que estão representados pelas chaves. Lembre-se que os diodos conduzem e cortam ao mesmo tempo. Quando os diodos conduzem, carregam os capacitores e esse grandão aqui. Quando os diodos cortam, esse capacitor mantém a tensão no circuito. Daí os diodos conduzem de novo, completa a carga do capacitor. Quando os diodos cortam, o capacitor mantém a tensão constante. Então quer dizer que esse circuito ele é imune às variações de amplitude. Ele só trabalha com as variações de frequência. Por quê? Porque esse capacitor ele vai sempre manter a tensão constante nos terminais, mesmo que algum ruído queira aumentar a amplitude do sinal. Esse capacitor ele vai se carregar sempre com a mesma tensão, tá? Muito bem, vamos ver como é que funciona aqui o processo. Então, eu tenho aqui nesse multímetro, ele vai indicar a tensão total do circuito. Que na hora que os diodos conduzem, eles vão carregar esse capacitor com a tensão total do circuito. 2 capacitores e 2 resistores. A tensão de áudio, o sinal de áudio é retirado entre esses 2 pontos. Esse aqui já está no terra, então a tensão que vai para o áudio é esse lado aqui. Mas pode ser o contrário, pode ser esse lado no terra e eu pegar o sinal desse outro lado. Eu posso pegar o sinal daqui ou daqui, tanto faz. Tá, pessoal? Dá na mesma. Ah, mas peraí, Luiz. Não, peraí. Então quer dizer que quando a frequência fica maior, vai sair áudio positivo, quando a frequência é menor vai sair áudio negativo. Tanto faz. Porque depois o sinal obtido ali, o importante é as variações de amplitude. O sinal obtido ali vai passar por amplificadores que podem inverter ou não de acordo com a necessidade, tá, pessoal? Isso aqui é só para vocês entenderem o princípio de funcionamento do detetor de relação. Muito bem, então vamos lá. Então na hora que os diodos conduzirem, vão carregar esses capacitores, vai ter a tensão nos resistores, aqui eu vou ter uma diferença de potencial. Esse resistor de 1 mega está representando a carga, que é o circuito de áudio do aparelho. Então um lado vai para o terra, o outro lado vai para o meio dos capacitores, mas podia ser o contrário. O terra podia ser esse lado e a saída podia ser esse. Tá? Vamos ver como é que funciona? Então na frequência de ressonância 10.7, eu vou ter a mesma tensão induzida nos 2 enrolamentos. A mesma tensão. Digamos, por exemplo, 6 volts. Tá? Isso é só um exemplo, tá, pessoal? O valor aí é só para você entender como é que funciona. Então vamos lá. 6 volts em cada um. Então vamos que vamos. Vamos colocar aqui para simular. Esse multímetro vai indicar a tensão que vai para o áudio. E esse multímetro indica a tensão no circuito todo, que é a carga desse capacitor maior do circuito. Vamos lá? E nós vamos ver aqui, muito bem. Os diodos estão desligados. Vamos colocar os diodos para funcionar, ligar as 2 chaves ao mesmo tempo. Então observem que nós temos aqui uma tensão total de 12 volts, que é a tensão da soma das 2 baterias, que seria a tensão induzida nas 2 metades do secundário, total 12 volts. Nesses resistores aqui, no meio deles, eu vou ter a metade, que é 6 volts, e nesses 2 capacitores, como eles vão carregar igualmente, porque esse aqui se carrega com 6, esse aqui se carrega com 6, eu também vou ter 6 volts. 6 aqui, não tem diferença de potencial, então não está indicando tensão nenhuma. Tá? Eu tenho a tensão total no circuito, mas sinal de áudio praticamente 0. Então, enquanto a frequência estiver na ressonância, eu não vou ter tensão na carga, que é a parte de áudio do aparelho. Tá? Então, a tensão retirada aqui é 0, porque a carga desse capacitor é igual à queda de tensão nesse resistor. Agora, vamos supor que a frequência ficou maior do que a ressonância. Olha lá, agora foi para 8 volts, metade do secundário foi para 8 volts, a outra metade para 4. Agora eu tenho uma diferença de potencial. Vamos ver aqui como é que fica. Vamos colocar aqui. Vamos lá. Ligando. Os diodos conduzindo. Muito bem. Olha, agora eu tenho um áudio negativo aqui, ó, nesse ponto. Por quê? Porque aqui, ó, eu continuo com 12 volts. Só que, como aqui eu tenho mais tensão do que aqui, esse capacitor se carrega com 8, esse com 4. Então, se a gente analisar, esse resistor tem 6 volts e aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 4. Então quer dizer que esse ponto é 2 volts mais negativo, menor do que esse outro ponto. Olha, então quer dizer que na saída de áudio agora eu tenho uma tensão negativa, o semiciclo negativo. Então percebam que a frequência aumentou, a tensão no enrolamento ficou na metade do enrolamento ficou maior do que a outra, carregou os capacitores diferentes quando o diodo conduz, e agora eu tenho tensão diferente.
Agora, pessoal, vocês vão ver qual é a finalidade desse capacitor. Esse capacitor ele tem que manter a tensão enquanto os diodos estiverem desligados. Eu vou desligar os diodos. Ah lá, tá vendo? Ele mantém a tensão aqui durante algum tempo. Vamos ligar de novo os diodos, tá? Então aqui, ó. Vamos ligar. Eu vou ligar e desligar rápido, que é a velocidade, que o sinal ele varia bem rápido, né? Então eu vou ligar e desligar bem rápido, ó. Percebam que mantém praticamente o menos 2 volts ali, entre os dois pontos. Tá? Porque esse capacitor mantém a carga enquanto os diodos estão desligados, porque os diodos desligam e desligam a cada meio ciclo. Tá? Quando eles ligam, carrega o capacitor, quando eles desligam, o capacitor mantém a tensão no circuito. É como se fosse uma outra bateria aqui. Tá? Muito bem. Agora, nós vamos ver quando a frequência fica abaixo da ressonância. Quando a frequência fica abaixo da ressonância, olha o que acontece. Agora o enrolamento de cima, metade de cima, fica com a tensão mais baixa e a metade de baixo com a tensão mais alta. Vamos ver aqui agora. Colocando para funcionar. Vamos ligar os diodos. Olha, agora eu tenho 2 volts positivo aqui. Por que eu tenho 2 volts positivo? Porque agora, como a metade de baixo do secundário ficou com a tensão mais alta, quando o diodo conduz, ele carrega esse capacitor com mais tensão, com 8 volts. Aqui continua 6. Total aqui é 12, 6 e 6. Os resistores mantêm igual. O que muda são os capacitores. Então nesse capacitor aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 6. Como aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 6, diferença de potencial dá 2 volts positivo. Olha, agora eu tenho 2 volts positivo de sinal de áudio. Antes eu tinha 2 negativo, agora eu tenho 2 positivo. Então perceberam que à medida que a frequência vai desviando do valor central, a tensão vai ficando maior ou menor em cada metade, a carga vai ficando maior ou menor em cada capacitor e a tensão aqui vai ficando positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa e assim vai para o sinal de áudio, para a etapa de áudio, tá? Como eu falei para vocês, o sinal pode ser extraído, no caso nosso aqui, esse ponto está o terra do circuito e o sinal está sendo extraído no meio dos capacitores, mas pode ser o contrário. O meio dos capacitores pode ser o terra e a extração do sinal pode ser no meio dos resistores, como aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Aqui eu tiro o sinal desse ponto. E os capacitores aqui vão ao terra. Dá a mesma coisa. Olha lá. Frequência de ressonância 10.7, tensões iguais no secundário, nas metades do secundário. Tá? Lembrando que a soma vetorial desse cara aqui em cada secundário varia de acordo com a frequência estar acima ou abaixo da ressonância ou na ressonância. Quando é na ressonância, a tensão fica igual. Quando está maior do que a ressonância, a tensão em cima fica maior, embaixo fica menor ou vice-versa. Tá? Muito bem, então aqui, olha lá, multímetro. Então a frequência é maior do que a ressonância. Vamos ligar o funcionamento, vamos ligar aqui para ver como funciona. Tá? Vamos lá. Pô para funcionar. Beleza? Olha lá. 2 volts aqui, ó. Por que 2 volts? Porque aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 6. Aqui é 2 volts maior do que aqui. Então a diferença potencial agora é 2 volts. Então quer dizer que, neste caso, quando a frequência está maior do que a ressonância, aqui sai o semiciclo positivo. Quando a frequência está menor do que a ressonância, sai semiciclo negativo. Não importa. O importa é que quando a frequência se desvia para mais, eu tenho um semiciclo do áudio. Quando a frequência se desvia para menos, eu tenho outro semiciclo. Um positivo, um negativo. E depois o circuito de áudio vai trabalhar com esse sinal de acordo com a necessidade. Ele pode inverter ou não, de acordo com a necessidade. Tá? Então, como vocês puderam ver, no Multisim, eu simulei para vocês quando a frequência está na ressonância, igual, mesma tensão, diferença de potencial zero. Quando está maior do que a ressonância, mesma coisa, aqui menor, então quer dizer que esse ponto é maior que esse, então esse ponto é negativo. Frequência menor que a ressonância, aqui é maior tensão do que aqui, então agora é positivo esse ponto. Posso retirar o sinal de áudio dos resistores ao invés dos capacitores, como vocês podem observar aqui, ó, dá absolutamente na mesma, só inverte a polaridade. Tá? Então, vamos ver agora, vamos dar mais uma revisadinha no detetor de relação. Então aqui, observem, né? Os diodos são as chaves, os 2 capacitores, os 2 resistores. Quando a tensão é igual na frequência de ressonância, os diodos conduzem igualmente.
Carrega os dois capacitores com a mesma tensão, os resistores já têm a mesma tensão, diferença de potencial igual a zero, daqui para cá zero. Esse capacitor se mantém carregado quando os diodos desligam, porque quando aqui é positivo, aqui é negativo, os diodos conduzem. Quando aqui é positivo, aqui é negativo, os diodos cortam, mas aí a carga do capacitor mantém o circuito polarizado, tá? Muito bem. Frequência maior do que a ressonância. Esse capacitor mais carga do que esse. Diferença de potencial daqui para cá. Aqui é menor, aqui é maior. Então aqui negativo. Quando a frequência é menor que a ressonância, mais tensão para cá. Esse diodo conduz mais que esse. Mais carga aqui, menos carga aqui. Maior tensão aqui do que aqui. Então, tensão aqui maior do que aqui. Semiciclo positivo, sai aqui e vai lá para saída de áudio. Beleza, pessoal? Então, é assim que funciona o detetor de relação. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações. Se você quiser ajudar o canal financeiramente, você pode fazer doação aí na descrição do vídeo. Adquira os nossos cursos, nossos livros técnicos. Faça os nossos treinamentos presenciais, que ajuda o canal, ajuda eu, ajuda vocês, ajuda todo mundo. Tá, pessoal? Você aprende mais e a gente vai tocando o nosso barco aqui, fazendo nossos cursos, nossos vídeos, nossas aulas. E não perca nossas lives de sextas-feiras às 19 horas. Tá bom, pessoal? Então, compartilhem o vídeo nas suas redes sociais. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.